Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés e hoje nós vamos falar sobre o nosso AV-MTC 300, o nosso míssil de cruzeiro, né, do Exército Brasileiro, ali fabricado, totalmente de produção nacional, fabricado pela base da indústria de defesa do Brasil, em particular ali pela Avibraz, né? É óbvio que tem outras empresas fornecedoras também da base industrial de defesa que ali auxiliam o projeto, bem como o próprio Exército Brasileiro que está envolvido nisso. Mas antes de a gente passar para o vídeo, chegando agora, vem curtir, compartilhar. E se é a primeira vez que você está aqui no canal Pátria e Defesa, você se inscreve. Dessa forma, toda vez que a gente posta um vídeo novo aqui, você recebe aí antecipadamente a partir de um alerta que vai chegar no seu celular ou no seu dispositivo aí que você assiste os seus vídeos, né? E aí dessa forma você está sempre bem informado, tá? Antes da gente prosseguir aqui, é óbvio para a gente poder dar aquela acordada, não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, mas ele está sempre passando aqui para nos fiscalizar e dando o seu alerta aí para a população brasileira aí se atentar para os temas da defesa. Bom dia! Então aí vai meus cumprimentos aí, General Mourão, sempre está aqui fiscalizando aí, vendo se a gente está fazendo um trabalho razoável aqui, ou um excelente trabalho aqui para os nossos inscritos, tá, pessoal? Então a gente já vai passar aqui para a gente fazer a nossa apresentação. Vocês vão me permitir aqui ampliar a minha visão sobre o tema, né? A partir de um dispositivo óptico. Então vamos passar aqui. Aí tem um detalhe, você que se incomoda aqui com esse tema do general, tudo isso aqui é um canal de assuntos militares, e nada melhor como ter como patrono escolhido por nós aqui pela sua história, um general 4 estrelas que tamanha sua competência e aceitação por parte da população brasileira, também é nosso vice-presidente da República, o que é muito interessante, pois assim temos um militar diretamente ligado à gestão do governo brasileiro, né? Então, para aqueles que se incomodaram, Bom dia! saibam que ele vai vir todo dia mais de uma vez agora. Isso é bem legal, tá? Mas vamos passando direto aqui, brincadeiras à parte, isso é para a gente descontrair, pessoal. É um tema aqui sério, é óbvio, que é o nosso míssil de cruzeiro, um dos vetores mais importantes aí dos desenvolvimentos da nossa indústria de defesa nos últimos anos. Eu vou ter que explicar aqui o porquê desse motivo, né? O Brasil, antes inclusive da gente passar aqui para o desenvolvimento propriamente dito, né? E aqui eu vou inclusive colocar umas imagens apenas para ilustrar aqui é do nosso Forte Santa Bárbara lá, né, em Formosa. São imagens recentes lá do Forte aqui com exercício do sistema Astros, que é um veículo de transporte, né, e lançamento para o nosso míssil de cruzeiro. Vocês vão entender aí no decorrer do vídeo qual a relevância, inclusive, do Forte aí para isso. Mas antes da gente prosseguir, é importante que vocês saibam, eu sei que todo mundo quase traz a mesma coisa a respeito do míssil, o seu payload, o seu alcance, né, e tudo, mas às vezes não entende o porquê que isso acontece, tá? Na década de 80, o G7 ali, né, que seria o grupo das nações mais ricas e desenvolvidas, em tese, aí, do planeta, para impedir que os demais países se tornassem uma ameaça para eles. Veja só a questão da balança da justiça, quando o pensamento dessas nações em relação ao resto do mundo, para impedir que outros países, inclusive, virassem uma ameaça para eles e os alcançassem. Foi criado ali uma espécie, não é um tratado formal, mas um acordo ali entre os países, para que os países aderissem para a não proliferação ali de mísseis, né, capazes de levar cargas, principalmente à época, o pensamento inicial era para cargas nucleares. Mas com o tempo isso se estendeu para todo tipo de vetor acima do médio alcance, né? Então estipularam ali uma distância de 300 quilômetros. É por isso que o nome do nosso míssil leva ali o 300 no final, porque os países que são signatários desse acordo, repito, não é um tratado, é um regime, né, um sistema de regime ali feito por esses países. Atualmente esse regime conta aí com 35 países, né? E isso manteve na infância muitos dos programas de mísseis de países, principalmente países em desenvolvimento, né? Com o passar dos anos, muitos desses países passaram a não cumprir à risca esses tratados, né, esse acordo. Até porque, pessoal, esse acordo, e nós vamos dizer aqui, eu vou ter que citar novamente aqui, e vou ter que apontar para o lado, porque eu vou deixar no final no card para você ver o vídeo que nós falamos sobre o Brasil ser uma potência nuclear, né?
e nós responsabilizamos lá 3 indivíduos sobre os atrasos, né, e o freio, na verdade a castração que a nossa nação sofreu em poder ter seu próprio programa bélico nuclear. Tá? Nas metas do programa nuclear, que eram 4, nós atingimos 3 na sua plenitude, né? Inclusive estamos em pleno desenvolvimento hoje do nosso submarino de propulsão nuclear, o Álvaro Alberto, que também é um personagem, esse nome, grave esse nome, Álvaro Alberto, porque você vai ver lá no meu vídeo sobre Brasil Potência Nuclear a importância desse cidadão para o nosso país. Tá? Vou só para colocar aí aqui, ilustrando, também voltei aqui para o Astos, porque ele vai ser muito importante aqui para esse vídeo que nós estamos fazendo. Tá? Esse vídeo não vai ser tão demorado quanto o normal, mas a gente vai seguir aqui. Tá? Então, pessoal, a questão da ingerência que os nossos políticos tiveram, primeiro, na nossa Constituição de 88 ali, o primeiro, né, vamos dizer assim, traidor da pátria. Eu vou nomear esses cidadãos, esses políticos de traidores da pátria. Não vou julgar a história de vida deles. Para mim, nesse momento aqui, pouco importa as contribuições que eles deram. Né? O que importa é, para esse nosso vídeo aqui, aquilo que eles permitiram que nós não fizéssemos. Tá? Então, se tem os seus méritos, parabéns por eles. Mas o pecado foi maior do que os méritos. Tá? Então, no caso aí, primeiro foi o presidente da Constituinte, à época, né, o deputado Ulisses Guimarães, Deus o tenha, que foi colocou ali na nossa Constituição brasileira o fato de nós não podermos utilizar energia nuclear que não fosse para fins estritamente pacíficos. Parece muito bonito, mas eu vou explicar depois porque não é tão bonitinho assim. Parece uma boa intenção, mas quando se trata de defesa da sua família, da sua pátria, da soberania do seu país, isso não passa de uma estupidez. Estupidez essa que eu julgo, pensamento pessoal meu, julgo não ser por ignorância, né? Sabiam bem o que estavam fazendo. Tá? Na sequência, nós tivemos aquele ato igualmente estúpido do presidente, à época, de 89 até 90, né? De 89 a 90, presidente Collor, que assinou ali, que fez aquele gesto ali de colocar aquela pá de areia, pá de cal no buraco lá na Serra do Cachimbo, que seria o futuro local de testes para os nossos artefatos nucleares. Tá? Não ganhamos absolutamente nada com isso. Tá? E o terceiro, e esse sim eu considero o principal responsável, se nós tivéssemos um processo literalmente de castração, esse seria o cidadão que chegou lá com a navalha, né, para poder providenciar que o Brasil se emasculasse em relação ao mundo. Né? Chama-se Fernando Henrique Cardoso. Esse considera um dos maiores traidores da pátria, sem sombra de dúvida nenhuma. Espero que um dia a justiça chegue a ele, né, dentro das questões que ele cometeu contra o país. E quem está falando para vocês aqui não é alguém que ouviu falar, que conhece a história. Eu conheço pessoalmente o presidente Fernando Henrique. Tive a oportunidade, inclusive, de estar com ele há cerca de 2 ou 3 anos, ali no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. E para mim é extremamente frustrante, porque ele faz parte da minha história no segmento de segurança e defesa. Né? Lá, logo no seu primeiro mandato, a presidência da República, ele, nos seus processos, ele não fez poucas viagens de inauguração, principalmente para a região da Amazônia, e eu tive a oportunidade de ser um dos responsáveis pela segurança local à época. Olha, já faz muito tempo que eu estou nesse circuito, pessoal. E estive pessoalmente com ele, inclusive no translado dele de helicóptero e tudo mais. Isso tinha sido um marco na minha história e eu fico extremamente chateado, porque na época jamais passaria pela minha cabeça esse tipo de situação. Tá? Mas, prosseguindo, por que eu toquei nesse assunto novamente? Porque, novamente, o presidente Fernando Henrique, no seu primeiro ano de mandato como presidente da República no Brasil, ele vai aderir a esse acordo, que de todos é o acordo mais estúpido a ser realizado, a ser pactuado pelo Brasil, visto que não há nenhuma contrapartida, nem tecnológica, nem financeira, pelo menos comprometida no papel. Se por trás houve algum acordo, e aí não posso ser leviano e afirmar, né, vamos acreditar que simplesmente por uma filantropia por parte de nosso sociólogo de plantão, né, e então presidente da República, nós tivemos aí esse momento dele de filantropo, que ele simplesmente abriu mão de que o Brasil, depois de já ter
colocado o país de joelhos em relação à questão nuclear. Ele disse, olha, nós não vamos ter nem artefato nuclear e nem vamos ter sistema de mísseis aqui que a gente possa afugentar os nossos inimigos. Na verdade, vai ser muito legal para a gente que se nós formos ameaçados por alguém, a gente simplesmente aqui nos prostremos aqui e aguardemos a escravidão absoluta por parte de nações hostis. Tá? Então, por esse motivo, qual seria o político? Olha, muita gente talvez esperasse aqui que eu nomeasse alguém da esquerda radical ou da direita radical, ou enfim. O problema sempre está no centro, pessoal. Nesse ponto, muita gente se engana com relação aos traidores da pátria, tá? Apenas os extremos, eles veem o Brasil com os seus próprios projetos, mas o centro, ele vai sempre, inclusive eu gostaria de deixar esse recado, tenham sempre muito cuidado com o centro, porque o centro, ele sempre se alinha com a parte externa, tá? Os extremos, normalmente, eles, no mínimo, eles têm uma visão nacionalista, no mínimo, algumas equivocadas, mas eles têm a visão do desenvolvimento nacional, tá? Mas caras como esse, do meio do caminho, pelo amor de Deus. É como diz a Bíblia, né? Que Deus vomita os mornos, né? Então não dá, desculpe entrar nesse assunto aqui, mas esse tema nunca foi tão verdadeiro. O centro é sempre um problema, tá? E o Fernando Henrique é a maior prova disso, tá? Vamos passar aqui. Se tivéssemos que nomear o pior político da história do Brasil, eu acrescentaria pelo menos das últimas décadas aí esse cidadão. Mas vamos lá. Bom, vou colocar aqui, vamos passar para o tema em si, porque o tema aqui não é política, mas era importante que vocês soubessem isso, porque eu vejo que muita gente tem esse questionamento. Mas por que 300 quilômetros? Está respondido, esse acordo limita, sem dar nenhuma contrapartida, meramente para que os países não alcancem a sua plenitude. Tá? Pessoal, aqui está a imagem aqui, né, de um protótipo sendo lançado. Aqui também nós vamos ter uma versão, que seria a nossa versão aérea, né, de lançamento aéreo do míssil. Ele elimina uma etapa, porque você não precisa daquele booster inicial para lançar ele da cápsula do astro. Então ele já parte direto ali para a velocidade de cruzeiro, já que é um míssil subsônico. Essas imagens foram feitas por mim em 2019, na LAAD 2019. Né, eu estava aí presente. Nesse episódio, eu conversei bastante. O presidente da Avibraz, à época, era um colega meu de diretoria lá do CIND, que era o Carlos Cidade, hoje não está mais, mas gostaria inclusive de mandar um abraço para ele, porque no dia do aviador agora ele foi homenageado pela Força Aérea, com a medalha de mérito, né, da aviação, da Força Aérea. E parabéns aí ao amigo Carlos Cidade. Aí. E também assiste aqui os nossos vídeos, né? E nesse caso aqui vocês estão vendo diretamente o míssil AVMTC, né? Ele já mudou de forma, né, de tamanho, não tinha asa inicialmente, depois com as asas. Aí as asas estão recolhidas, mas aí ele mudou o procedimento para aletas e asas. O booster, essa seção traseira, né, do míssil, agora ele já está aqui na fase sem o booster. O booster é apenas para empurrar ele de dentro do casulo, né? E eu fiz questão de trazer essas imagens aqui para que vocês pudessem entender aí como é que é o funcionamento inicial. Então, durante esse evento, eu conversei bastante. O presidente anterior ao Cidade era o Sami. Também fiz uma grande amizade com ele. Tivemos a oportunidade de viajar para alguns países aí. Inclusive, fizemos uma missão muito importante para os Estados Unidos lá e eu tive a honra, ele como o líder da nossa comitiva lá, teve um papel muito importante para o nosso sistema ali. Um dia eu conto essa história melhor, mas para a nossa soberania na área de lançamento, mísseis e foguete. Inclusive, eu acredito, é a minha opinião, que isso talvez tenha lhe custado o próprio cargo, né? Porque a nosso grupo ali impediu aquele momento, a partir da liderança dele, da visão que ele teve, que o Brasil fizesse um péssimo negócio com relação à nossa tão cobiçada pelos estrangeiros base de Alcântara, tá? Isso merece um vídeo só para esse assunto. Era um evento oficial e nós, àquela altura, liderados inclusive pelo Sami, que era o presidente da Avibraz e era o líder do nosso grupo, nós éramos em 8 da indústria de defesa brasileira, em Washington, e nós impedimos ali que o ministro da Defesa, à época do PT, assinasse um acordo inadvertidamente prejudicial ao nosso país, tá? Mas isso são outros detalhes. E digo de tranquilidade para vocês que não era a intenção do ministro à época, mas apenas um documento que estava sendo apresentado ali, bem complicado, que provavelmente ele não soubesse nem interpretar,
e houve uma intervenção da indústria nacional para impedir que isso acontecesse. Vamos seguir o nosso vídeo aqui. Tá? Vamos colocar aqui. Bom, aqui ó, uma animação, né, do processo do míssil, MTC, muita gente já deve ter visto, até porque essas imagens são do próprio fabricante, né? E acho muito interessante que vocês vejam também. Né? Mas o que acontece aí? Por que é importante esse vetor para nós? Primeiro, como a gente já disse aqui, nós fomos emasculados politicamente no passado para termos a nossa arma de dissuasão, né, contra os nossos inimigos, né, os hostis ao Brasil, a partir de um artefato nuclear. Então nos sobrou termos um míssil aí de cruzeiro que nos permitisse, né, temos um míssil de cruzeiro que nos permitisse que pelo menos nós possamos manter aqueles que ousarem se aproximar do nosso território, seja por terra, seja por mar, um pouco mais distante. O nosso míssil MTC, ele tem uma carga ali limitada pelo acordo aí de 500 quilos. Nós sabemos que o míssil que já está sendo testado tem uma capacidade maior do que essa, assim como o seu alcance, que seria limitado aí a 300 quilômetros. A gente sabe, e eu ouvi isso diretamente de pessoas envolvidas dentro do projeto, não vou citar o nome, mas são pessoas que têm poder de decisão dentro do projeto, que o nosso míssil pode chegar tranquilamente, aí, ultrapassar aí os 1.000 quilômetros, né? E o grande problema desse míssil para aqueles que não gostam que o Brasil seja grande, aqueles que temem o Brasil, é justamente porque o Brasil domina aí praticamente todo o ciclo da construção do míssil. Tá? É óbvio que tem sempre componentes externos, mas o Brasil hoje, através ali da Avibraz e as suas empresas, é capaz de replicar ali muitos componentes e fabricá-los, já faz isso aqui no Brasil. Então, nós temos autossuficiência. Só isso, pessoal. Olha, eu não vou dar um número específico para a gente não errar, mas menos de 15 países no mundo dominam a tecnologia de fabricação de mísseis. Tá? Na nossa região, aqui no nosso cenário regional, nenhum, só apenas o Brasil. Né? Nós já éramos muito fortes, para quem já conhece, tem vídeo aqui sobre o Sistema Astro. O Sistema Astro já é uma excelente plataforma de lançamento de foguete. Em conjunto com esse programa do míssil brasileiro, também entra em vigor o nosso programa do nosso foguete guiado, né, que é o de 40 km, o SS-40, né? Pessoal, uma pausa rapidinha aqui que eu dei aqui, já estamos de volta, tá? Problemas técnicos, faz parte. Vamos continuar aqui. Por que esse programa do Astros, ele é muito importante, né? Do Astros e do nosso míssil aqui no caso, ele é muito importante para o Brasil, tá, pessoal? Como eu já havia explicado, nós perdemos aí a capacidade, né, de, vamos dizer assim, de oferecermos dissuasão aos pretendentes aqui das nossas riquezas a partir da tecnologia nuclear. Com isso, uma das saídas foi o programa do míssil de cruzeiro. Porque você imagina que você poder manter a distância do teu território, né, a mais de, no caso aí oficialmente a 300 quilômetros, vamos considerar isso, mas a gente sabe que é muito mais. Você impede que a maioria daqueles indivíduos que fossem hostil ao nosso território pudessem nos alcançar. Tá? Então, baterias como essas sendo colocadas nos nossos caminhões, aí, nas nossas baterias de mísseis e foguetes do Astros, promovem aí para o Brasil uma grande capacidade de dizer para aqueles que são hostis ao Brasil, pessoal, fique distante, porque antes de você me alcançar, eu vou te alcançar. É isso que o míssil de cruzeiro faz. Lembrando que o objetivo aqui do canal Pátria e Defesa é falar justamente com aqueles brasileiros que não entendem tanto do tema da defesa. E vocês poderem entender o quanto é importante um tipo de vetor e um tipo de programa como esse, que é capitaneado pelo Exército Brasileiro e pela base da indústria de defesa brasileira. Nós termos a capacidade plena de colocarmos os nossos interesses acima daqueles que desejam as nossas riquezas e os nossos territórios, né? Enfim, a nossa soberania. Então, as Forças Armadas dão um passo gigantesco. Existe aí a Força Aérea, também com uma versão, eu mostrei nas imagens ali iniciais. A Força Aérea manteve esse programa, né, que é o MICLA, manteve sob sigilo aí muito tempo, inclusive algumas pessoas
vieram me perguntar sobre esse assunto do micro anteriormente, e eu até me fiz meio assim de desentendido sobre o tema, porque eu tinha um conhecimento, mas não sabia que a própria Força Aérea já começou a colocar esse assunto aí para conhecimento. Então, já que a própria Força Aérea já liberou o assunto, é a versão aí, vamos dizer, lançada pelos caças aí da mesma plataforma, né? E lembrando também que nós temos a nossa versão marítima, que é o Mansup, muito parecido, tá, com as mesmas características ali do nosso míssil de cruzeiro, porém com o lançamento a partir do mar. No Mansup, os números são um pouco mais modestos, existem algumas diferenças, a gente não vai tratar do Mansup nesse vídeo, mas ele adota ali sistemas de guiamento, tudo muito parecidos, tá? Então é importante também que vocês entendam que esse vetor de dissuasão ele vai servir para terra, ar e mar, né? Com as suas variações, mudando um pouquinho o nome, mas, mais uma vez, com a tecnologia 100% desenvolvida por empresas aí nacionais, né? Que eu acho que isso é o mais importante, tá? Bom, dito isso, pessoal, eu acredito que eu tenha esclarecido aqui, tenha trazido um assunto um pouquinho diferente daquilo que talvez vocês já tenham visto nos outros canais, tá? Porque a minha ideia aqui no Pátria e Defesa é poder ter uma discussão da importância desses equipamentos para as Forças Armadas brasileiras e para a soberania do Brasil. Não só trazer meramente aqui as informações de capacidade e tudo mais, que são muito importantes, e tem muito canal bom que fala sobre isso aqui na plataforma, mas eu sinto que a aplicação, o porquê, isso é importante. E por que eu estou dizendo isso, tá? E vou trazer a câmera um pouquinho para mim aqui. Pessoal, é importante que vocês entendam o seguinte, tá? Não existe indústria de defesa militar sem o apoio efetivo do Congresso. A gente tem que lembrar que o cliente do equipamento militar são as Forças Armadas, e as Forças Armadas são o Estado brasileiro. E o que existiu ao longo das últimas décadas, e é isso que a gente pretende mudar aqui com o canal Pátria e Defesa, é que o fato da população ser mantida, do brasileiro ser mantido à margem desse tipo de assunto, como se nós vivêssemos numa redoma de arco-íris, né, que tudo fosse muito maravilhoso, e não é, fez com que esse assunto fosse colocado a escanteio dentro do nosso Congresso Nacional e, consequentemente, dos nossos políticos, né? Porque sem os orçamentos necessários, nós não vamos conseguir produzir esse tipo de soberania para o país. E aí nós nos tornamos um país enfraquecido que é facilmente subjugado pelos seus vizinhos ou seus oponentes. Entenda uma coisa, eu vou ser bem pragmático aqui, esse é um canal de adultos. O canal Pátria e Defesa é voltado para adultos, tenham a mente, uma consciência aberta. A gente não está tratando de nenhuma questão ideológica. Eu gosto de sempre deixar isso claro. Aliados que nós possamos ter ou temos, seja de países alinhados ao Ocidente ou ao Oriente, são todos muito bem-vindos quando convergem com os nossos interesses. O Brasil sempre precisa estar numa posição de entender e saber quais benefícios pode entregar para esses aliados e quais eles podem nos entregar. Aliado que só leva daqui não nos interessa. E aliado que não nos respeita também nos interessa. Então não importa se é o americano, se é o russo, se é o chinês, todos desde que respeitem a nossa soberania, pode ser bem-vindo, tá? E para que nós possamos nos impor em relação a isso, é preciso que nós possamos ter uma envergadura interna que nos permita essa imposição. Se você é muito fraco, ninguém vai te respeitar. Você vai sentar na mesa de negociação sempre para dizer sim, senhor. E o que este vetor, que é o AVTM, né? Olha, pessoal, às vezes é VTM, é VMTC, tem algumas nomenclaturas aí, variam, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o nosso míssil de cruzeiro, o que ele nos permite é uma musculatura maior para que a gente possa estar sempre na vanguarda e no protagonismo das discussões que nós tenhamos interesse como nação. Tá? Antes que alguém venha aqui dizer que você está defendendo guerra, muito pelo contrário, é o fato de você ter ferramentas de dissuasão que impedem a guerra. Quando você está desarmado, você só é vítima. Quando você possui uma indústria de defesa fraca, forças armadas fracas, você só está aqui esperando o dia, não é se, é quando, né?
Quando você tem capacidade de defesa e capacidade, inclusive, de dar o troco, como é o que o Brasil também persegue, você não só é respeitado, como você impede. O Brasil é um país que não tem nenhuma pretensão expansionista, e sim de preservação do seu território e das suas riquezas. E mais do que nunca, diante de todas as ameaças, inclusive proferidas, não só por candidatos aí à presidência da República de grandes países, como presidentes de grandes potências nucleares, inclusive, o tempo todo relativizam, por exemplo, a nossa soberania sobre a nossa Amazônia. Este semestre agora, em meio a tantos problemas mundiais, nós tivemos aí tanto de um candidato americano à presidência da República, lá nos Estados Unidos, candidato à presidência dos Estados Unidos, quanto, por exemplo, na Europa, pessoas relativizando a soberania do Brasil sobre a Amazônia brasileira. Como é que você impede que isso escale até o ponto que ele venha aqui e imponha as suas vontades sobre o nosso povo, tá, e sobre o nosso território? Tendo capacidade de mantê-los, de dizer para eles pelo menos, olha, se você vier para cá, você vai ter problema. E antes que alguém chegue aí e diga assim, olha esse cara viajando, porque se o Brasil tem condições de enfrentar país A, B ou C, nós temos primeiro lugar. Eu vou dizer para você que é antipatriota ou é simplesmente só ignorante. Tá? O sistema que leva até uma guerra entre países, ele não é aquilo que você está acostumado a ver no filme. Desculpa te frustrar. Ele é uma escalada de anos que começa nessa propaganda e nessa retórica, que é o que nós vemos nesse momento. Aliás, antes disso, ele tem uma fase de desconstrução do patriotismo, ou seja, do amor do nacional pelo seu país. Aí ele evolui para uma guerra de propaganda e, por fim, ele apresenta uma solução externa para um problema local. Hoje, o Brasil já passou por décadas da desconstrução da sua nacionalidade, do seu patriotismo na cabeça do cidadão. Nós estamos na fase da propaganda, onde países começam a relativizar a nossa capacidade de tomar conta do território. Tá? E a terceira fase é tomar conta do território alheio. Nós já estamos no meio do caminho, pessoal. Ou nós acordamos nessa fase, e que bom que as nossas Forças Armadas acordaram para isso. Aliás, elas nunca dormiram, tá? Elas tiveram, vamos dizer assim, tentativas por parte de governos de diminuir a sua velocidade de ação. O tratado, o acordo, né, de não proliferação, né, de não multiplicação dos mísseis, aí, inclusive os mísseis de cruzeiro, tem essa função. E ao nós ultrapassarmos essas questões, é óbvio que nós estamos ainda dentro do regramento, do acordo, porém hoje, se nós precisarmos, em casos extremos, nós temos a capacidade de ampliar aí os nossos vetores. Em todas as linhas, tá? Em todas as linhas. Para a gente não polemizar tanto aqui. Então, pessoal, esse é o objetivo sempre aqui do canal Pátria e Defesa, trazer uma visão além daquela questão da capacidade de carga, velocidade de destruição, quantos milímetros e tal. Essa questão técnica, como eu sempre digo, tem muitos canais interessantes, recomendo que assistam todos. Mas também vem beber aqui de uma fonte mais profunda, né, sobre o que está por trás disso. Né? Conhecer e entender como é que funciona um míssil, um foguete, um helicóptero de ataque, como o vídeo que nós fizemos ontem, ou um submarino, enfim, uma fragata, é uma coisa. Você saber por que nós precisamos ter é outra. E é esse o papel nosso aqui. Tá? Pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Eu vou pedir aqui só para você... Vou armar aqui rapidamente para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu gostaria de pedir para vocês também, porque a gente sabe que aqui, né, esse vídeo você provavelmente está vendo aqui no YouTube, no Facebook, enfim, no Instagram. E são plataformas internacionais que têm suas regras próprias. E como nós temos aqui mais uma visão das legislações e das regras do Brasil e não das plataformas, ou seja, desde que eu esteja aqui dentro da legalidade, eu entendo que eu posso dar a minha opinião, mas nem sempre isso converge com as plataformas. Eu vou pedir para você aqui, se puder, curtir, compartilhar e se inscrever aqui na nossa página do Pátria e Defesa, lá na rede social Pátria Book. É uma rede muito parecida com o que é o Facebook, sendo que ela é brasileira. E ali eu coloco todos os meus vídeos. Olha aqui o vídeo que eu falei agora há pouco, que é o vídeo de ontem aqui sobre o helicóptero ataque, é o programa de helicópteros, né, do Exército Brasileiro. Nós estamos escolhendo qual vai ser o nosso vetor de helicópteros e eu já tinha citado aqui o
o Super Cobra, e ontem nós falamos sobre o helicóptero ataque. Bem como deixo todas as matérias, artigos, né, nosso, a gente publica tudo aqui. Esse vídeo sobre o Brasil ter uma boa política nuclear e como ela se origina é muito interessante, recomendo a todos. E aí eu digo para você ir aqui, é patriabook.com, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Vai ter um link lá, seubio/patriabook, que é para você chegar diretamente aqui na nossa página e poder ler os nossos artigos em primeira mão. Pessoal, é muito simples se inscrever lá, tá? Você vai digitar patriabook.com, você vai cair nessa página, no caso vai estar o link lá na descrição, e aí você vai clicar aqui, ó, em registrar. Não tem burocracia, não paga nada, tá tudo de graça. Aí você coloca o seu nome, e-mail, senha, e aí confirma a sua senha, né? Vai o gênero aqui, registrou, aceita, é óbvio, os termos, leia, né? Os termos de uso. Mas os termos basicamente dizem que você tem que respeitar o próximo aqui, as leis do país, e aí tá tudo certo. E aí você vai ter a sua conta, e aqui você pode publicar, criar suas postagens e tudo. Funciona muito parecido, é uma mistura de Facebook com Instagram e Twitter, tudo num lugar só. E muito mais outros recursos, mas aí vocês vão lá e conhecem, não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é que você vá lá, entre e siga aqui, ó, a página do Pátria e Defesa, porque tudo eu posto aqui. Esse vídeo que você está assistindo agora, quando você terminar, ele já está postado aqui também no Pátria Book, tá? Então eu tinha que deixar essa mensagem para você. Aí vou voltar aqui para mim. Só encerrar aqui. Tá? Vamos já finalizando aqui esse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal Pátria e Defesa. Tá? Nós trazemos vídeos aqui diário. Pessoal, que ontem nós conversamos, eu ia fazer um vídeo hoje de respostas, tá? O que aconteceu? Ó, que bacana, obrigado pela participação que vocês tiveram. Mais de 80 perguntas e respostas nos mais diversos vídeos sobre os mais diversos temas. Ficou impossível de eu conseguir compilar, tá? Então eu vou pedir aí escusas a vocês que estavam aguardando isso hoje. Achei relevante trazer este vídeo sobre o nosso míssil de cruzeiro, né, feito ali pela Vibraz, e vamos fazer ali ou na segunda-feira ou na terça-feira, quiçá uma live para a gente responder diretamente. Eu estava querendo fazer todo um trabalho de edição, tudo bonitinho ali para entregar para vocês, mas ficou muito demorado. Eu já estava mais de 4 horas ali mexendo e não estava perto de terminar. E para não correr o risco aí desse nosso domingão à noite você ficar sem vídeo, eu quis trazer isso para você, tá? A gente sempre traz aqui as nossas análises baseadas não só naquilo que saiu na mídia, que o próprio fabricante, mas um pouquinho da nossa experiência. E assim como eu tinha dito para vocês, eu acompanho esse programa muito de perto. Eu tenho que fazer apenas um alerta aqui, que eu não falo em nome nem do Exército Brasileiro, nem do Ministério da Defesa, muito menos dos fabricantes, né? Eu apenas conheço o programa por estar perto e nada do que eu falei aqui é classificado, ou seja, é sigilo. As coisas que eventualmente eu sei que ainda não foram e não vi sendo comentadas em lugar nenhum, eu não trouxe aqui, mas eu posso dizer que esse programa é extremamente promissor, tem muito mais coisas aí que vão surpreender. Esse míssil ele já está todo desenvolvido. Tá? Se não fossem questões burocráticas, provavelmente ele poderia já ser lançado ainda esse ano de 2020, porém, a gente já sabe aí pelas palavras do nosso vice-presidente General Mourão e do nosso ministro da Defesa, que a entrega, né, efetiva dele ao Exército Brasileiro será em 2021 e 2022. Tá? Mas já está tudo pronto. Se nós tivéssemos uma emergência agora, já dava só para apertar o botão e mandar o recado. Tá? Pessoal, esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou Moisés, eu trabalho há mais de 2 décadas nesse segmento, tenho o maior prazer de estar todo dia com você trazendo um vídeo aqui para a gente poder dar um sacode, uma corda na nossa sociedade brasileira quanto aos temas de defesa. Eu vou pedir para você curtir, compartilhar, deixar muito comentário, inclusive fica valendo o que eu pedi no outro vídeo. Escreve aí embaixo se você tem dúvida, principalmente sobre indústria de defesa ou geopolítica, deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo e a gente vai trazer um vídeo essa semana respondendo todos os nossos maravilhosos inscritos. O canal está crescendo bastante aí todos os dias. Parabéns para você que todo dia está dedicando uma parte aí do seu dia também para vir aqui compartilhar, me fazer companhia aqui nesse tema tão confortável, tão gostoso aqui da gente tratar na internet, que nem todo mundo consegue tratar aí, vamos dizer, sem se comprometer demais. Tá? E não é também diferente para nós, mas é um prazer para nós. Então, comenta, curte, compartilha. Se é a primeira vez que você está no canal Pátria e Defesa, se inscreve. E é importante que você se inscreva, porque aí você vai receber a notificação de que a gente está soltando um vídeo. Tá? Pessoal,
canal Pátria e Defesa. Eu sou Moisés e fui.